É agora que a gente fala aqui, ó, do negócio que é perigosíssimo, cara. Fibonacci, você tá usando Fibonacci aí? Eu pergunto pra você, você tá traçando a Fibonacci, o preço tá respeitando bonitinho. Quando você entra ali na retração de Fibonacci, dá errado. Aí você traça a Fibonacci de novo, tá tudo bonitinho, dá errado. Aí eu pergunto, cara, por que utilizar a Fibonacci então? Você não tá traçando ela? O preço não tá chegando bonitinho, né? Por que que dá errado? Cara, eu vou mostrar pra vocês e contar um pouco da minha história com a Fibonacci, tá? Por que que eu mudei muita coisa e vou inclusive passar um teste pra vocês fazerem em casa aí, pra vocês ficarem de cabelo em pé, tá? Por quê? Eu sempre prego a ideia de que cuidado com a Fibonacci, que ela é sem vergonha demais, cara. Qualquer lugarzinho que você for enfiar ela vai funcionar, tá? Em qualquer lugarzinho que você for colocar aí, ela encaixa, mas na hora de operar ela não funciona. Não dá certo, não consegue fazer ela funcionar. E aí eu te pergunto, pô, não é só pegar a mínima com a máxima e esperar chegar na retração e... Por que que tá dando errado então? Pois bem, então eu vou mostrar nesse vídeo alguns macetezinhos que eu costumo utilizar, porque, né, eu mudei um pouco a minha interpretação da Fibonacci ao longo desses anos, vai ser um pouquinho polêmico isso aqui hoje, mas o porquê que eu, entre aspas, não confio tanto nela, tá? Ela não funciona? Não é isso que eu tô falando, mas tem mais coisas aí por trás que eu acho legal a gente levar em consideração, e eu vou trazer tudo isso e muito mais junto com a minha história aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar? Já debate pronto, eu abri o gráfico. Quem viu meus stories no dia de hoje aqui, tá aqui a data aqui, ó. Agora são 17h14. O que eu tô fazendo com o gráfico aberto? Pois bem, vamos gravar vídeo. Hoje é dia 12 de agosto, 17h14 da tarde. E hoje, quem viu meus stories aí, eu tava passeando, tava batendo perna, por isso que eu não operei. Olha as anotações do dia hoje, cara. Que bonitinho, tá? Olha as anotações do dia hoje. Olha o vídeo, não tem esse vídeo aqui que você tá assistindo? Olha o vídeo antes desse, que é a preparação pro dia de hoje, que eu postei antes das 9 horas da manhã. Acho que eu postei aqui umas 7 e pouco, 8 e pouco, eu não lembro, né, do que eu gostaria de ver o mercado fazer. E a gente vai olhar o vídeo e, inclusive, é esse vídeo aqui, né? Tá em todas as redes sociais minhas aí, vocês vão achar esse vídeo. Então tá aqui, ó. Não demorou nada. Dessa vez não demorou nada, tá tranquilo. Dá só uma olhadinha como é que ficou aqui, ó. Óbvio que pelo jeito que veio e como descansou, né, e pela condição, no índice eu vou pegar ele para cima e no dólar, do jeito que veio e como ficou aqui, eu posso pegar ele para baixo. Então, olha aí, né? No dólar eu tentaria pegar para baixo, tá aqui, ó. E se ele chegasse aqui nessa região, eu tentaria bater para cima. Olha que imagem bonitinha que foi, né? E no índice, vamos olhar o índice. O índice aqui, ó, opacidade, tá aqui, ó. No índice, né? Deixa ele falar aqui. No dólar eu também posso pegar para cima aqui, tá brigando aqui na região. Não é esse certo palavra. Como é que Cadê a hora esse que eu falo aqui ficou agora? Tortinho, não tem? Se a gente voltar aqui, né? Aqui eu já tô falando da Fibo. Mas, Foi por isso que eu então tem que Foi por isso que eu resolvi gravar o vídeo agora. Mas deixa eu achar exatamente o ponto que eu falo do índice aqui. Pera aí. Ah, essa parte aqui. Inclusive, vou até tentar deixar encaixado aqui, ó. A nossa tela aqui do gráfico. Aqui, ó. Com o vídeo. E aí vamos ver o que o vídeo fala, ó. óbvio, né? Só tem essas duas opções. Ou fica amarrado ou anda. Mas eu ainda. E outra coisa, tá? Não esquece que dependendo de como for a abertura, vamos supor que ele abre aqui, ó, com um gap gigantesco. Cara, esse movimento pra cima já era a alta que a gente queria. Infelizmente ela aconteceu no leilão e você não conseguiu pegar. Então eu não confio em pegar compras acima da 200 aqui, tá? Não confio. Enfim, aí aqui eu exemplifiquei bem isso, né? Se o preço já abrir nessa região, ele corre o risco de ficar lateral e a gente queria um movimento para cima, né? Por causa de toda essa queda. Mas se ele abrisse aqui, esse movimento de gap aqui que a gente tem, infelizmente ele já aconteceu. Já era o movimento que a gente queria para cima, infelizmente já aconteceu e o dia pode ficar amarrado. Olha o que aconteceu. Então é por isso que eu falo que às vezes até pode parecer que eu sei ver o futuro, mas não, turma, eu tô enganando vocês pra caramba. Eu tô só lendo e falando em voz alta o que eu tô lendo. Aí parece que eu tô de manhã. Pra quem não sabe ler muito o mercado, fica meio estranho. Para quem manja um pouquinho, já sabe que fala, ah, eu entendi, é lógico que ele falou que vai ter que subir, né? Deu uma esticada, etc e tal, e aí pode ser aqui por causa disso, daquilo. Então, beleza. Então, ó que legal. Entendemos como é que foi a abertura do dia, como que foi o negócio aqui. Eu acho bem legal quando eu acerto bem bonitinho assim essas coisas, principalmente essas leituras aqui antes do mercado acontecer. Mas vamos pro que interessa, tá? Agora eu vou deletar os estudos e a gente vai aqui, ó, deletar tudo. E agora eu vou fazer uma pequena experiência com vocês. Calma aí que agora isso aqui que é chato, cara. Bom, mas ó, eu vou fazer o seguinte, a gente vai deixar o gráfico mais ou menos assim, certo? Então, ó, tá um pouco assim, ó. Beleza? Aí eu tenho que usar aqui o teclado. Eu não posso usar o mouse, que senão vai estragar tudo. O que eu vou fazer com vocês aqui? Vamos pegar uma Fibo normal? Vamos traçar uma aqui. Depois eu vou mais pra baixo aqui.
e vou fazer uma assim, ó. Uma assim, 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 tanto faz. Tudo errado. Tá? Deixa eu colocar aqui mais grossa. E é isso mesmo, ó. E tá bom assim, ó. Agora deixa eu voltar com o preço pra cá. E talvez acho que eu vou colocar mais uma aqui, ó. Talvez. Não, vai ficar muita coisa. Né? E agora o que eu vou fazer? Agora eu tenho que clicar aqui e expandir ela pra esquerda. Tá? Pera aí, que como é que eu faço, cara? Aqui, ó. Extensão esquerda. Mesma coisa que esse cara aqui. Eu vou dar umas espirradas aqui. Eu não vou refazer o vídeo, não. Vai ficar assim mesmo. Caramba, mano. Já esqueci de novo, cara. Visibilidade por tempo é propriedades. Eu não consigo estender? Não acredito, cara. Mas daí eu faço o seguinte. Ele não tá aqui? Aí eu consigo fazer esse aqui, ó. Pronto, ó. É o mesmo, né? E aí sim, eu pego... Aí esse aqui eu deleto, né? Esse aqui é o mesmo. E aí esse aqui eu estendo pra esquerda. Que aí vocês viram que eu fiz dois totalmente diferentes e dane-se, né? Esse aqui eu só vou mudar de cor, vou pôr no verde e travar ele. Esse aqui tá deixando no laranja mesmo, travar ele. Então, beleza. Agora, vamos dar um toque aqui, ó. Diminuir o gráfico. Então, ó, resumindo, a gente desenhou isso aqui sem olhar o gráfico, né? Nossa, esse aqui ficou grande, hein? Esse aqui ficou grande, hein? E aí eu quero que vocês façam o seguinte. Deixa eu esconder os indicadores aqui, porque eu não quero nada para atrapalhar o preço. Olha para trás e veja o que acontece. Olha isso aqui. A gente colocou uma... E geralmente, tá, turma? Eu sei que eu tô fazendo rápido pro vídeo não ficar longo. Sabe como é que eu faço, tá? Sabe como é que eu faço quando eu tô ao vivo com vocês? Olha essa fibra aqui embaixo, que bonita, cara. Olha isso aqui, cara. Olha e me fala que isso aqui não respeitou a fibra que a gente colocou às cegas. Sem nenhuma pretensão. Olha isso aqui, ó. Olha os níveis, né? Então, olha isso aqui, ó. Tá? E aí você... O que eu faço? Vamos lá. Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer aqui, né? E pode voltar mais para trás. Vamos ver até onde o gráfico chega. Não, o gráfico chega só até aqui. Tá? Então, vamos dar um zoom. E eu quero ser bem rápido, porque eu quero mostrar uma outra coisa. Tá vendo aqui, ó? Olha aí, ó. Ele marcou a máxima. Uau! Nós acertamos com essa fibo a máxima de toda essa pernada de alta. Onde ela fez retração? Aqui. Num fibo que começa aqui e termina em algum lugar aqui. Que foi feito lá na frente, que não tem nada a ver. Nada a ver, absolutamente nada a ver, cara. E quando ele rompeu, ele veio e ficou preso aqui de novo. E depois vamos ver quando que ele volta aqui de novo. Ele volta, né? Não tô louco, eu lembro que bateu aqui, pô. Aqui. Olha isso, turma! Uau! Eu tô com as bolas de cristal aqui ilustradas, hein? Ó. Ó, veio, testou aqui, voltou. Veio, testou, veio até aqui, voltou, rompeu com o pullback. Meu Deus, Fibonacci funciona demais. Como, cara, se eu coloquei ela aleatória completamente aqui em qualquer lugar, turma? E sabe qual que é o problema? Tá? Aí aqui, ó, vamos voltar pro máximo que dá. É junho de 2024. Tá? O que eu faço na live? Tá? Pra vocês entenderem. E aí eu vou chegar no ponto que eu quero dizer. Quando eu tô na live com a galera, eu falo assim, turma, nome. E aí, na live, vocês vão me dizer um nome. É vocês quem vão falar o nome de um papel. Então, papel X. Beleza, eu marco aqui. Falo, beleza, agora grita uma data aí. Sabe o que acontece? Vocês escolhem uma data X do X de 2000 e X, né? Resumindo. E aí eu falo, beleza. Então, o pessoal na live escolhe um papel, o pessoal na live escolhe uma data, eu abro essa data no papel, e aí basicamente vai ser isso aqui que a gente tem aqui, né? E o que eu faço? Vamos supor que alguém falou aqui, né? Mini índice, maio, dia 24, né? Eu vou estar com o papel assim, ó. Então eu consigo ver, né, isso daqui. Maio, dia 24, vamos lá. Então, estaria exatamente assim o gráfico. Ou seja, eu não consigo ver nada lá para trás, eu não consigo ver nada lá para frente. É que aí eu esqueci que eu tava com zoom pra caramba, tá? Mas quando eu faço esse teste ao vivo com a galera, é isso aqui que acontece. É isso aqui que eu faço, tá? Então, como que funciona? Eu peço pra galera fazer o seguinte, ó, beleza. Vocês escolheram a data, vocês escolheram o papel, o que eu vou fazer? Aí eu começo a marcar assim, ó, na tela. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vocês vão sortear um número e vai falar assim, por exemplo, 4 alto, ou topo, ou 5 meio, ou 1 baixo. Sabe o que é isso? Vocês não entenderam ainda? Pois bem, opa,
que eu faço? Aqui no 1 baixo, eu faço assim, ó. Eu coloco aqui. 4 alto, eu coloco aqui no topo do 4. 5 no meio, eu coloco aqui. E agora eu vou chutar mais um. 7 no meio e um 8 embaixo aqui também. Só que eu vou ter que correr um pouquinho aqui, né? Seria mais ou menos por aqui, ó. Pronto. E aí sim, agora eu não preciso mais desses caras aqui. Sabe o que acontece? A gente só viu aqui, tá? Mas, às vezes, eu vou mais além. Eu ainda coloco uma tela assim, ó, pra gente não ver nem o dia. Porque, vamos supor, eu faço isso, ou, vamos supor, vocês estão vendo aqui que é dia 24 de maio. Vamos supor que a pessoa pediu o dia 27. E eu não sei como que é o dia 27, certo? Porque ele tá apagado lá na tela. Então, sem olhar as datas e nem nada, o que eu quero dizer, cara, o que eu quero deixar muito, muito claro pra vocês, é que eu marco essas linhas aqui, sem enxergar nada no gráfico, completamente aleatória e dane-se. Sabe o que acontece? É que aqui ainda casou porque tinha o dia, né? Mas a gente tinha fatiado aqui. Sabe o que acontece? Tira o zoom disso aqui pra caramba. Vamos ver quando... Aqui, ó. Aqui, ó. A partir daqui o gráfico começou a olhar pra ela de novo. Olha as linhas que a gente marcou completamente aleatória. A gente acertou aqui algumas regiões de fundo. Quando ele rompeu, ele veio para essa região. Quando ele rompeu, ele sentiu, fez o pullback, veio até aqui, fez um falso rompimento, veio, rompeu com o pullback. A gente acertou fundos, a gente acertou topos e que mais? Olha isso, o preço abriu, veio testar essa região, rompeu, veio até a região secundária, voltou, a gente acertou toda essa região, acertou a mínima do dia 18 de abril de 2024. Depois a gente acertou as mínimas daqui, acertou a abertura do dia e o pivô, ou seja, se a gente marca essa linha e fala rompendo ela a gente compra, a gente tinha ganho. Mas cara, pera aí, tem alguma coisa errada, Bruno, porque você acabou de marcar as linhas sem enxergar. E turma, eu sei que a gente tava lá, por exemplo, no dia 23 de abril, e a gente, ó, vou fazer mais umas aqui, ó. Pronto, ó, põe uma aqui, põe uma aqui. Sabe o que vai acontecer? Cadê elas? Olha como eu sou bom. Ó, olha como eu acertei as máximas, as mínimas, os topos. Ou seja, se eu falar assim, pessoal, chegou nessa linha aqui, ó, vamos bater venda. Aí, ó. Abriu o dia 10 de maio de 2024, esperou, bateu venda, caiu. Aí, ou deu um 0 a 0, ou é isso aí. Bateu de novo, espera romper, rompeu, vendeu, foi embora e desandou para baixo. Olha que coisa linda. Aqui de novo, ó, bateu, vendeu, caiu. Olha que bonito, né? Caramba, Bruno, você opera pra caramba. É aqui, ó, subiu reto na linha dia 16 de maio de 2024 também, ó. Bateu a venda aqui, ó. Venda, stop, o alvo, sairia por aqui. Olha lá, ó, foi direto e reto. Com essa linha que com os meus poderes mágicos eu consigo interpretar. Turma, sabe o que eu quero mostrar com isso? E aí, aqui é um perigo, tá? Não pausa o vídeo aqui pra você não perder a lógica da coisa. Cadê? Essa linha aqui que eu fiz não vai chegar nunca, será? Ah, lógico que chegou. Eu acertei a abertura aqui, ó. Quase. Vamos levar na seriedade aqui, ó. Faltou pouco. Faltou 300 pontos. Não, aqui não conta. Eu só aceito se for cirúrgico. Se for assim, aquela que é perfeita. Não pode ser quase. Vamos ver rápido aqui se paga, que eu não quero... Ah, aqui, ó, acertamos. Eu acertei, pô. Você acha que eu sou ruim? Aqui, ó, eu acertei uma das mínimas do dia 19/9. Aqui, ó, tá vendo? E depois as máximas aqui do dia 20/9... Tem mais coisa aqui? Bom, vocês já entenderam, né? Ó as minhas linhas mágicas aqui, ó. Quer aprender? Vou vender por 1 milhão a técnica que eu uso aqui, ó. Olha isso, turma. Rompimento em falso, voltou para baixo. Venda, stop e o preço vai embora. Cara, calma que tem coisa aí. O que a gente tá vendo aqui, eu preciso deixar bem claro, é o seguinte. Como faz para ir voltar pro dia atual, hein? Pronto, aqui, e no dia atual, cadê as linhas que a gente desenhou? Onde que tá? As linhas estão lá embaixo, ó. Lá embaixo, hein? Mas enfim, deletar tudo. O que acontece? Turma, o preço não é aleatório? Isso é indiscutível. Ponto final. Então a gente não tem como saber se o dia, apesar de eu ter mostrado que a gente acertou os dois movimentos nos dois papéis hoje, não existe como a gente adivinhar isso. Eu tava lendo, eu falei, ó, se for cair, ele pode cair até aqui, se for subir, ele tem que bater aqui e subir, e por aí vai. Então, a gente tá lendo, adivinhar é o segredo para dar errado aqui, beleza? Dito isso, outro ponto importantíssimo, o mercado, ele é aleatório, porém, fragmentos dos movimentos que acontecem lá dentro costumam aparecer com alguns padrões. Padrões esse que eu repito. Porque se é padrão, é porque acontece de novo. E eu sei que toda vez, pode anotar, turma, quando ele faz isso aqui assim, geralmente, ou ele continua amarrado, ou ele abre com gap grande, ou ele sai com movimento explosivo para algum lado, ou aqui eu desenhei para cima, pode ser para baixo também. Então, é uma lógica.
Tem uma leitura por trás. E, de novo, a gente está repetindo padrões que se repetem, repete. E se a gente vê que várias vezes se repete naquelas condições daquele jeito, a gente fala, opa, tem coisa aí. Então, não é que existe uma maneira de adivinhar os movimentos. Não é que é muito difícil, mas dá para adivinhar. Não dá para adivinhar. O ponto aqui é que a gente faz um plano. A gente tem um plano de que fala, ó, nas condições que está agora, seria seguro para eu fazer uma operação de compra ou venda se ele fizesse isso. Por quê? Várias vezes que ele estava exatamente nessa condição e ele repetiu esses padrões, aconteceu isso. Então, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Eu vou repetir esses padrões. Você tem que ser um robozinho meio bobo ali, que só faz aquilo que é treinado para fazer. É bem isso, como eu digo, tente ser um trader preguiçoso aqui. Não tenta ficar inventando alguma coisa mirabolante. Tá, mas se tudo respeita, então não existe nada. Porque se a FIBO que você traçou as cegas aí bateu um monte de vez, então significa que ela não respeita. As linhas que você colocou a cego, você adivinhou topos e mínimas de anos para trás. Como isso? Você tem o gráfico inteiro decorado na cabeça? Óbvio que não. O que eu quero dizer é que existe um efeito da gente enxergar alguns padrões em algumas coisas, e às vezes esses padrões se repetem. Mas no caso das linhas aleatórias, uma hora ou outra o preço vai ter que respeitar aquelas linhas. Só que você nunca vai saber quando. Não existe como saber quando. Agora, se essas linhas já existem no tempo, como isso pode ser possível? Eu estou dizendo, como por exemplo, essa região aqui embaixo. Ela já existe. E aí a lógica que a gente tem por trás de marcar uma região dessa, diferente de eu fechar o olho e... Nossa, parou bem perto, né? Enfim, aqui eu girei o mouse. Bom, acho que vocês viram, né? O cursor aí. E eu cliquei em algum lugar. Só que tinha que fazer pouco aqui para não ir nenhum. Porque eu tô com 4 monitores. Podia ir para algum outro lugar aqui. Mas enfim, ele parou aqui. Qual que é a diferença de eu fazer isso e marcar uma região que eu tô vendo aqui no gráfico que tem algum sentido ao mínimo? E acho que até você... Deixa eu deitar isso aqui que tá errado, né? Até você que não opera entendeu o que eu fiz. E me expliquem, por que um movimento gigantesco desse aqui, muito forte, ele parou exatamente nessa região? Por quê? O que será que aconteceu? Eu não sei, mas se parou aqui, pode ser alguma coisa. Pode ser um acaso, pode ser uma situação. O ponto é, muita gente fez alguma coisa aqui. E isso pode repercutir lá na frente. Por quê? Se muita gente entrou aqui porque tem um projeto, se muita gente entrou aqui porque tem algum documento que está vencendo hoje e precisa liquidar agora, se muita gente entrou aqui porque tem um novo documento que tem a data inicial para começar agora, então significa que em algum momento, quando ele chegar aqui, por relação ao preço e talvez não ao tempo, precise acontecer alguma coisa nessa região de novo. Precise, mas daí também tem um outro problema. Vocês lembram que há um tempo atrás, tá, eu fiz um vídeo mostrando um cara que fez um mercado de mentirinha, com robôs operando de maneira 100% aleatória, compra ou venda, sem nenhum método de punição nos robôs, tá? E dentro de um computador offline, para ele mostrar para todo mundo, inclusive ele deixou o código aberto no GitHub, se não me engano, enfim, né, mas está lá para você testar na sua máquina, um mercado que funciona completamente aleatório, offline, e você vai perceber que esses tipos de análise funcionam mesmo quando você tem um mercado funcionando 100% aleatório, com robôs jogando cara e coroa para ver se compra ou se vende. Ou seja, mesmo no mercado 100% offline aleatório, sem nenhum tipo de punição ou benefício para as máquinas que estão operando lá dentro, os padrões aqui se repetem. E que padrões eu estou dizendo? Se o mercado caiu até aqui e parou, talvez, quando ele voltar para cá, talvez ele volte para cá. Por quê? Porque, na verdade, todo esse padrão que a gente dá o nome de fundo duplo, ele é algo que costuma acontecer e aparecer com mais vezes. Principalmente se algumas coisas acontecem antes dele. Algumas coisas que a gente costuma ver estão presentes ali. E, para finalizar, né, o que significa? Você está vendo vários padrões. Você sabe que o mercado ele não pode andar assim, ó, para baixo. Não. Por quê? Porque ele tem que dar umas respiradas. Ah, por que ele não faz isso? Porque isso aqui ou é um padrão absurdamente muito raro, ou não acontece porque é impossível por causa dos respiros de alguma coisa, porque a gente viu que até no mercado offline isso acontece. Então, peraí, como que a gente entende? Ah, então é isso. Então tem um padrão aqui por trás disso, e quando ele chega muito esticado, geralmente vai ter em algum momento que ele vai voltar e vai começar a subir. E aqui a gente já tem um outro padrão, ombro, cabeça e ombro, apesar de eu não usar esse tipo de operação, etc e tal, né, existem várias coisas aqui, mas tem muita coisa. Eu prefiro simplificar um pouco. E aí fica aqui a chave para entender que, mesmo de maneira 100% aleatória, se a gente respeitar alguns padrões, as coisas costumam dar certo. Porque existe uma certa sequência de coincidências, mas que elas criam padrões.
criam padrões. Né? É como se eu fosse jogar uma cara e coroa aqui e tudo. Eu nunca vou saber o que vai acontecer. Mas eu sei que se o Bruno tá jogando a moeda aqui e deu mais de 5, 6 vezes cara consecutiva, isso pode acontecer, inclusive gravando com vocês aqui. Pô, se eu tiver uma chance, eu não vou falar cara, eu vou falar coroa. Mas, Bruno, deu 5 vezes cara, não é melhor falar cara de novo? Não, eu vou falar coroa. Porque eu sei que como é cara e coroa e tem 50% de chance, quanto mais uma que fica caindo igual, aumenta a chance da outra aparecer, estatisticamente. Né? Então tem um pouco dessas coisas aí. Ou você acha que eu vou jogar 100 vezes aqui, vai ficar caindo 100 vezes cara consecutiva? Pode acontecer? Pode, mas qual que é a chance disso? Pode acontecer? Pode, é real e é real. Mas é tão difícil para o nosso dia a dia aqui, no nosso tempo hábil, prático, né? Talvez seja melhor a gente ir pro lado certo. Então, entende que os padrões, às vezes, eles não estão literalmente naquilo que a gente está olhando. O padrão está em toda uma coisa que está acontecendo com aquilo que a gente está olhando. No caso, né, eu não estou vendo se várias moedas têm cara e coroa, porque é um padrão. Eu estou vendo que essa moeda, nessa atitude minha de jogar para cima e pedir cara ou coroa, quando ela cai muitas vezes consecutivas, mais de 5, 6, 7, 8 vezes cara, eu vou ter mais vontade ainda de falar coroa. Porque ela vai ter mais chance de cair coroa o quanto antes. É sempre assim. Então percebe, aqui a minha luta é para fazer você entender que às vezes o padrão não está naquela coisa que a gente está olhando, mas no contexto em que aquela coisa está inserida. E é por isso que às vezes os padrões aqui, se a gente respeitar alguns padrões, alguns parâmetros, algumas regras, ter um pouquinho de malícia, é por isso que inclusive eu reforço e aí eu acabo falando mesmo, que em 2026, em todas as lives que a gente fez aqui, que quem assistiu algumas lives comigo aqui viu, por que será que eu nunca fechei uma live negativa? O que será que aconteceu? Será que eu sou tão bom assim? Não. Quando eu estou fazendo as operações das cegas aqui, eu estou levando umas outras coisas em consideração. Às vezes, quando eu estou operando as cegas, às vezes eu fico ali, ó, correndo vários dias, né, sem fazer nenhuma operação, porque eu falo, não, turma, já que eu estou aqui fazendo as cegas, eu só vou entrar naquela que eu tenho quase que certeza absoluta que vai dar certo. Né? E ainda assim, você não pode ser jogador. Você tem que ser profissional. Você tem que saber que você está correndo risco ali. Se não, cara, era all-in toda hora. E vai, mas se eu tenho quase certeza, eu acerto não sei quanto. Vai embora, porque... Não é assim, cara. Então, assim, de novo, cuidado com esses pensamentos e cuidado com essa ideia de que, eu vou marcar qualquer coisa aqui e chegou aqui, ó, até o que eu marquei, apesar que foi do topo ao fundo aqui, ó. Lá, pegou, tá tudo errado, ó. Não é, o topo não é aqui, mas enfim. Lá, respeitou e foi embora. E quem for vender... Cara, calma, não é assim, tá? Cuidado, e é mais ou menos essa ideia que eu venho trazer para todo mundo aí, e esse é o ponto principal. Cuidado, porque a Fibo, ela aceita qualquer coisa. Acabei de mostrar para vocês e faça essa técnica aí. Joga aí uns Fibo aleatório no gráfico. Opa, não é essa, é essa. Né? Joga aí, pede para ele estender para a esquerda e veja como o preço se comportou lá no passado, há 1, 2 anos atrás. Ele vai respeitar pra caramba. Por quê? Porque é o aleatório, uma hora ou outra vai ter que bater ali. Por isso que eu falo, tomem cuidado, inclusive com aquelas projeções que às vezes a gente faz, que tem umas projeções assim, ó, que ela tem 1 trilhão de níveis assim, ó. Sabe? Eu usava algumas assim, ó. Cuidado, porque, pô, cara, aí toda hora vai respeitar alguma coisa. Né? E aí você tá indo mais ou menos no acaso. Mais ou menos no acaso. Agora, se você traçar uma linha e falar assim, não interessa onde é essa linha. Se ele chegar aqui muito esticado e me dar um padrão para baixo, não interessa que essa linha é aleatória. O que interessa é que eu tive um movimento que aconteceu de um jeito legal, ele alinhou para um padrão que costuma anteceder grandes movimentos de queda violento e eu decidi repetir esse padrão antes do movimento de queda violento. Se essa linha é original ou não, não sei, é um problema. Eu prefiro ficar do lado seguro da ponte e colocar uma linha, como eu disse aqui na brincadeira, né, original. Por exemplo, esse fundo aqui, a Originec, né? Ou esse topo aqui, ou mais ou menos essa região aqui, ó, que é muito boa também. Tá? Então, eu sei que independente do que for, lá na frente, nos próximos dias nesse mês, se ele chegar bem direto e reto aqui e me dar um padrão de força violenta para baixo, talvez eu venda por aqui, porque eu sei que essa região está bem defendida aqui também. E aí a gente sabe que na relação do preço aqui no mundo real, apesar disso funcionar também em mercados de mentira, bom, não custa nada eu continuar seguindo o padrão. Porque se o preço respeitou aqui, pode ser que ele respeite aqui também. É isso. Repita padrões, tá? Não fica aí correndo atrás do vento. Cuidado para não inventar moda, mas do mais é isso. Belezinha? Do resto é isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido algumas coisas aqui. E do mais é isso, né? Ou se eu confundi mais ainda, me perdoa, mas tem muito o que fazer. É isso aí. Beleza? Valeu, tamo junto e até.